Desenvolva sua visão de vida dos sonhos e deixe para trás essa vida que não te satisfaz. Você já parou para pensar se a vida que você está vivendo hoje é realmente a vida que você quer? Se tudo fosse possível, como seria a sua vida ideal? Muita gente passa a vida inteira sem desenvolver uma visão clara de futuro. As pessoas vão seguindo o fluxo, fazem o que os outros esperam delas, mas nunca se param para perguntar o que realmente eu quero da minha vida. O mais difícil não é fazer o que quer, é saber o que quer. Essa é uma frase de um autor que eu gosto muito, que se chama Naval Ravikant. Outro autor que eu gosto muito, que é o Tolstói, diz também que a coisa mais importante na vida é descobrir o que fazer. Então hoje a gente vai falar sobre como você pode desenvolver uma visão da sua vida dos sonhos e assumir o controle do seu destino de uma vez por todas, tá? Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Vai Por Mim, o podcast mais legal do Brasil. Aqui é um verdadeiro gabinete de curiosidades, onde a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com profundidade. E como eu gosto muito de falar, esse podcast é para te transformar numa pessoa mais interessante e mais interessada. Agora, se você não me conhecia, está me conhecendo, eu sou Letícia Casarré, cientista, editora, educadora. Sou casada com um grande ator brasileiro que talvez você já conheça, que é o Juliano Casarré, e juntos nós temos 6 filhos. E aí, gente, eu trabalhei lá atrás como bióloga, especialista em macacos ameaçados de extinção. Depois eu mudei de carreira e fui para moda, vesti atrizes, atores. Depois eu fiz a minha própria revista, chamada Caos Magazine, que era uma revista impressa, que me dava muito orgulho. Mas eu foquei nos últimos 6 anos na minha família, em consolidar a família, tive mais filhos e agora eu estou de volta com uma série de conteúdos aqui no YouTube, mas também no Instagram. E lá eu tenho uma audiência de quase 1 milhão de pessoas, então se você não me segue ainda, eu te convido a conhecer, porque lá eu sou bem mais ativa. E também você pode me encontrar no Spotify, no Twitter, no TikTok, em qualquer um desses lugares, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de te ver lá, assim como eu estou muito feliz de te ver aqui. É uma honra para mim apresentar esse podcast. Eu espero que você goste e volte sempre. E aí eu queria te pedir uma coisinha. Se você gostar, deixa aqui um like ou um comentário nesse episódio para eu saber o que você gostou. E aí a gente conseguir chegar em cada vez mais gente. Então, assim, queria deixar aqui, começar esse episódio com uma história, com uma inspiração. Em 2009, o William Deresiewicz, não sei se eu falei certo, deu uma palestra muito poderosa em West Point, onde ele falou sobre liderança e por que o mundo tem poucos pensadores reais. Tá, Letícia, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Eu sou só uma pessoa comum, uma esposa que não precisa ser uma pensadora. O problema é que a maioria das pessoas se acham não pensadores. Elas acham que elas podem só ir seguindo a vida, um roteiro que foi ditado para elas, ou do que seria mais certo de fazer, e não refletem de verdade, não têm um pensamento crítico e não desenvolvem uma visão própria sobre a vida delas. Então elas entram no que eu chamo de armadilha do piloto automático. A maioria das pessoas, então, acaba seguindo um padrão que não escolheu conscientemente, justamente porque são pessoas que acham que não precisam pensar muito, que pensar muito é para filósofo, é para palestrante, é para autor de livro de desenvolvimento pessoal. Só que não, a gente precisa ser capaz de pensar. Então a gente precisa estudar, trabalhar, se relacionar, fazer todas as coisas que a gente faz, mas sempre com um olhar crítico para o mundo. Pensando, será que tudo isso que eu estou fazendo realmente faz sentido para mim? E o que é ser um verdadeiro pensador? Não é sobre memorizar informações, não é sobre ficar repetindo estatísticas, não é sobre seguir a maioria, o que os pensadores de hoje estão dizendo, o livro best-seller do sei lá o quê. Não, não é isso. É questionar, refletir e decidir por si mesmo, com base nos seus valores, com base no que é mais importante para você. Então, o maior perigo, na minha concepção, é você não pensar e não conseguir definir a sua visão. Porque se você não definir sua visão, alguém vai fazer isso por você. Seja a sociedade, a sua família ou o que está na moda. Alguém vai ditar para você qual é a sua visão do mundo, da vida, de para onde a sua vida tem que estar indo. Então, na minha vida, aconteceu isso, aconteceu esse turning point, assim, em que eu tive um momento de clareza, quase que um insight, e que eu pensei, caramba,
eu preciso desenvolver uma visão clara para minha vida, porque eu estou sentindo um monte de coisas ruins, eu estou frustrada com a vida que eu estou levando, apesar de tudo que eu conquistei, apesar de eu ter uma casa legal, apesar de eu ter um marido maravilhoso que me ama de verdade, que eu amo de verdade, apesar de eu estar lutando para crescer como pessoa, para melhorar, para ter mais virtudes, para me livrar dos maus hábitos, apesar de eu ter estudado para ser uma mãe melhor e tal, tudo isso que eu estou fazendo é muito bom, é muito verdadeiro, é muito maravilhoso, mas apesar disso tudo, eu continuo sentindo uma frustração. Então, da onde vem isso? Será que eu nunca vou estar contente com a minha vida? Será que eu que estou errada? E foi aí que eu percebi que o que me faltava não eram coisas, sabe? Porque eu também segui esse caminho de repente, então o que eu preciso é de um carro melhor, o que eu preciso é me vestir melhor, eu preciso comprar roupas de marcas melhores, eu preciso de uma bolsa melhor. E durante muito tempo eu fiquei girando nesse círculo, nessa corrida de ratos, achando que me faltavam coisas. E aí, se me faltavam coisas, me faltava dinheiro. Se me faltava dinheiro, me faltava tempo para conseguir correr atrás dessas coisas. E aí você vai entrando num ciclo de frustração e de nada tá bom para você, que é muito perigoso. Porque, inclusive, você se esquece de agradecer pelas coisas que você tem. Então, eu acho que, para mim, o momento de maior clareza foi quando eu entendi. O que está me faltando não é nada dessas coisas. O que está me faltando é uma visão de vida. Para onde eu quero que minha vida vá. E talvez seja isso que esteja faltando para você. Então segue aqui meu raciocínio. O que é necessário, então, para a gente construir essa visão? Primeiro, você precisa se concentrar em uma única coisa. Vamos voltar lá para o pensador da palestra. Pensamento profundo requer foco, não segundos de distração. Você precisa focar. Você precisa conseguir silenciar todas essas distrações, tudo isso que vem de fora e focar e pensar sobre as coisas de uma maneira aprofundada. Então, se você nunca reserva um tempo para pensar sobre a sua vida, como é que você vai ter clareza sobre o seu futuro? Você nunca pensa, você só age no automático, e recebe informação, e abre o celular, e rola o celular, rola o feed, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se você nunca cria esse momento diário ou semanal, pelo menos, para refletir sem distrações, você não vai conseguir ter uma noção de para onde você quer que a sua vida vá. A segunda coisa é não confie na sua primeira ideia. Então, quando você começar a refletir, reservar esse momento e refletir sobre uma coisa, a sua primeira ideia normalmente não vai ser exatamente a verdade. A gente tem muitos padrões que a sociedade impõe, a gente tem coisas que a gente aprendeu dos nossos pais, da escola, dos nossos amigos, mas é preciso limpar um pouco, filtrar. Será que tudo isso reflete quem você realmente é? Então, como trabalhar isso? Comece a seguir mais as suas ideias iniciais, mas desafie essas ideias, sabe? Pensa assim, será que é esse o caminho? Começa a refinar essas ideias. Isso realmente veio de mim? Ou isso foi uma coisa que colocaram na minha cabeça lá quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 8 anos? Alguém repetia isso para mim? Ou eu vi a história dos meus pais se desenrolar dessa maneira? Eu cresci achando que é normal se divorciar? Eu cresci achando que é normal tratar mal as pessoas? Enfim, da onde estão vindo essas ideias? Começa a tentar refinar, porque a maioria das nossas ideias de base não vem da gente. Então, a sua primeira ideia nunca vai ser a mais perfeita. Começa, dá um tempo para você refletir e ir refinando. E a terceira coisa que eu te diria é assim, na verdade, só você vai ter as respostas. Você sabe no fundo do seu íntimo, do seu coração, da sua alma, o que você quer. E se você sente que não sabe o que você quer, é porque está te faltando autoconhecimento. Ou seja, você pode conhecer muito de um assunto, ou você pode conhecer muito de uma pessoa que convive com você, mas você não se conhece de verdade. Então, esse autoconhecimento ele é essencial para você conseguir entender quem você é, refinar essas suas ideias conforme você for refletindo, meditando e elas forem acontecendo, e aí você criar uma visão clara do que você deseja para sua vida. Então, tem algumas perguntas chaves que me ajudaram a refletir sobre tudo isso que eu estou te falando e que me ajudaram a sair daquele lugar de piloto automático e, de fato, criar uma visão para a minha vida, uma visão de futuro. Você pode se perguntar assim, e o ideal é escrever, tá? Se você tiver um caderninho, uma folha, quiser rascunhar, o que me faz feliz de verdade? Escreve aí. O que me faz feliz de verdade? Segunda pergunta, se eu não tivesse medo,
o que eu faria da minha vida? Se eu não tivesse medo de não ganhar dinheiro suficiente, se eu não tivesse medo de não ser reconhecido, de não ser amado, se eu não tivesse medo, o que eu faria da minha vida? Terceira coisa, o que eu faria mesmo sem receber nada em troca? Existe alguma coisa que você faria? Você já faz. Tenho certeza que você já faz muitas coisas pelos seus filhos, pelo seu marido, pelas suas amigas. O que você gosta, o que você faria sem receber nada em troca? Essas perguntas e essas respostas vão começar a mover uma rodinha que estava parada aí na sua cabeça, uma rodinha do pensador, da pensadora que existe dentro de você e que elas vão começar a colocar para girar. E algumas coisas vão clarear na sua cabeça, assim como clarearam na minha. E a quarta coisa que eu queria te pedir é para você começar a confrontar os seus problemas. A maioria das pessoas, e talvez você faça isso, e eu fiz isso durante muito tempo, foge das dúvidas, foge das próprias dúvidas e fica buscando distrações. No lugar de achar as respostas, no lugar de fazer essas perguntas que eu te fiz aí, a gente fica buscando coisas que nos distraiam, justamente para a gente não ter que fazer esse mergulho interior. Certo? Só que fugir só adia o inevitável. Se você não controla os seus problemas, eles vão continuar no controle da sua vida. Então, por exemplo, no meu caso, uma coisa que eu gosto muito de fazer é durante o esporte. Eu procuro refletir sobre um determinado problema. Principalmente quando é um problema grande, uma questão grande, assim, que eu preciso resolver aquilo e eu não estou conseguindo, eu saio para correr, ou eu saio para nadar, ou eu vou surfar, alguma coisa eu vou fazer que vai me deixar bastante tempo em contato só comigo mesmo. Silêncio total do exterior, ninguém fala comigo, eu não atendo o telefone, eu estou sozinha ali, refletindo, pensando sobre aquele problema. E isso, em geral, me leva a tomar as decisões certas. Eu encontro as respostas e eu tomo decisões mais conscientes quando eu faço isso. Então, tenta fazer isso para ver se você vai encontrar as respostas que estão faltando. E a quinta coisa que eu queria te indicar é que você tente encontrar a sua própria realidade. Porque se você só consome a opinião dos outros, se você só se deixa influenciar o tempo todo, você nunca vai parar para ouvir a sua voz interior. E aí hoje a gente vive o que eu chamo do perigo da hiperconectividade. A gente está o tempo inteiro absorvendo informações, só que nunca criando espaço para pensar por conta própria. Então a gente não reflete, voltando lá ao início desse nosso podcast, a gente não se enxerga como pensadores, a gente não acha que é nosso papel, que é nossa tarefa criticar, refletir, pensar. Muitas das nossas opiniões vêm de fora e a gente simplesmente assume que aquilo é o normal e vamos continuar fazendo. Então eu queria que você tentasse definir qual é a sua realidade, que você reduza o consumo das redes sociais, que você reserve momentos de silêncio e que você vá aos poucos aprendendo a confiar na sua própria intuição. Isso é o que eu quero que você faça hoje. Eu te dei aqui 5 passos para você andar mais rápido em direção a criar uma visão para a sua vida, criar a sua visão, não a visão que os outros construíram para você. E me diga depois, vem aqui, comenta ou fala comigo lá no Instagram, se isso de alguma maneira te ajudou, se isso mudou a forma como você vê as coisas, como você vê o mundo, e se você a partir de agora vai querer se tornar um pensador de verdade. E aí, o que você tem que entender? O que muda quando você começa a pensar por si mesmo e quando você define a sua visão? Você ganha mais clareza sobre as suas prioridades, você deixa de seguir os caminhos que foram colocados ou sugeridos pelos outros e você cria a sua própria jornada, então você cria a vida que você quer viver. E aí você desenvolve confiança para tomar as decisões que são importantes. Você para de se perder nessas distrações todas, nesse jogo de redes sociais, de vida dos outros, e você começa a construir alguma coisa que seja de fato significativa para você, que você todo dia olha e fala, caramba, eu estou construindo algo que tem muito sentido para a minha vida. E isso é muito gratificante, tá? Então, se você, assim como eu, há um tempo atrás, se você ainda não sabe qual é a sua vida dos sonhos, tá tudo bem, mas você precisa começar a se perguntar. Então eu vou deixar aqui, eu sempre gosto de terminar o podcast com um desafio, para você não sair daqui e não colocar nada em prática. Eu quero que você coloque em prática. Então reserva aí 20 minutos, ainda hoje, 20 minutos, bloqueia seu tempo, coloca o cronômetro, faz o que for preciso, para você refletir sobre as perguntas desse episódio. Eu vou deixar as perguntas aqui na descrição para facilitar. Anota suas ideias,
Mesmo que no início fique meio confuso, que você não saiba muito bem para onde você está indo, anota, porque isso também vai te dar clareza. E depois me conta, você já teve uma visão clara para sua vida? E o que você está fazendo para chegar lá? Me manda aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram, entra em contato comigo, eu quero muito saber se você assistiu esse episódio, como você colocou as coisas em prática e como a sua vida começou a mudar, tá bom? Se você não construir a sua própria visão de vida, alguém vai construir por você. Pensa por si mesmo, se torne um pensador, vai por mim que tudo vai melhorar. Te vejo no próximo episódio.